Pois é, gente, aí vocês viram alguns relatos de estudantes mostrando que essa vida de estudo, conciliando com o trabalho, com o estágio, às vezes ter que ficar longe da família, isso tudo, o dia a dia desses alunos pode levar a essa questão da depressão, enfim, da saudade, ansiedade, e que aí sim pode ser um motivo que a gente não imagina às vezes de tirar a própria vida. E é por isso que eu tô aqui com o doutor Daniel Gonçalves, ele é psiquiatra e veio conversar com a gente aqui para alertar sobre essa questão, falar sobre a prevenção ao suicídio, porque o principal de tudo é que muitos desses casos, dessas mortes que a gente vê, elas podem ser evitadas. Doutor, boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde. Doutor, a gente viu então esses depoimentos aí, esses relatos. A causa de um suicídio, por exemplo, pode estar na rotina, no dia a dia, na maneira que você leva a tua vida. Assim, o que eu achei interessante de vocês terem abordado foi a questão dos jovens. Por quê? Porque o suicídio entre adolescentes é algo que é muito preocupante. Porque simplesmente o suicídio é a terceira causa de morte em adolescentes. Então, quer dizer, de todas as causas possíveis de morte, o suicídio é a terceira causa. Entre toda a faixa etária? Toda a faixa etária. Toda a faixa etária dos jovens ali, desde aquele começo da adolescência até mais adulto. Dos 12 aos 18 anos. E aí, você estava me contando que, na maior parte dos casos, tem algum transtorno envolvido. O suicídio são vários elementos que contribuem para que uma pessoa acabe se suicidando. São muitos elementos. Por exemplo, a história familiar, né? É muito comum que uma pessoa que tenha se suicidado já tenha na família outras pessoas que se suicidaram antes. Né? Então a história familiar é uma coisa muito importante. O estresse da vida moderna, as cobranças, são inúmeros os fatores que contribuem para o suicídio, né? Mas o que a gente sabe que mais tem peso são os transtornos psiquiátricos, né? Isso por quê? 95% dos suicídios, quer dizer, praticamente todos, né? Todos. A pessoa tinha um transtorno psiquiátrico. Que pode ser o quê? Dá um exemplo pra gente. Esquizofrenia. Os mais assim comuns são esquizofrenia, transtorno bipolar e transtornos depressivos, né? E aí você tem que tentar identificar isso na pessoa, porque muitas vezes nem a própria pessoa sabe que tem um transtorno desse, né, doutor? Muito comum. De ela achar, é um problema de personalidade. E isso tem muito a ver com preconceito também, né? Então a pessoa às vezes depressiva, ela acha, os outros acham também, é falta de vontade. É frescura. Não quer se ajudar. É uma pessoa que não se ajuda. Não, ela tem uma doença chamada depressão, né? Então assim, o preconceito em relação aos transtornos psiquiátricos, eles são muito deletérios, assim, para o paciente, porque acaba fazendo com que ele não busque o tratamento, né? Porque ele assume esse preconceito da sociedade e ele acaba não buscando tratamento. Acaba convivendo com aquilo ali, a família muitas vezes não sabe, os amigos não sabem. E como tentar identificar uma pessoa que está passando por isso, que está pensando muitas vezes em tirar a própria vida, porque o que a gente nota de muitos casos de suicídio é que pega todo mundo de surpresa, ninguém nunca imaginava que aquela pessoa seria capaz disso. Muitas vezes jovens, né, adolescentes que tiram a própria vida. Como as famílias, né, os amigos podem tentar identificar isso, doutor? O suicídio, assim como os transtornos psiquiátricos, é um assunto tabu. É um assunto tabu. Ninguém gosta de falar sobre isso. Ninguém gosta de falar. Se você, mesmo na televisão, de, sei lá, 20, 30 anos atrás, isso era um assunto que não era tocado. Ninguém conversava sobre isso. Agora que vem se conversando mais sobre isso, né? E agora que a gente tem a oportunidade de colocar para a sociedade algumas realidades do suicídio e dos transtornos mentais, né? E do que e essa relação deles com o tabu, com o preconceito, né? Uma das coisas mais importantes, né? Só um detalhe, isso desse tabu do suicídio, né? Ele, na verdade, ele nasceu... Claro que nós temos o tabu também vindo da religião, tá? Porque para a maior parte das religiões, o suicídio é um pecado mortal. Né? Você não vai pro céu. Não vai pro céu. Se se matar. Né? Até, sei lá, 50, 60 anos atrás, as pessoas católicas que se suicidavam não iam pro cemitério dos outros. Elas, não era permitido que ficasse junto, né? Então, por ser um assunto tão tabu, o que acaba acontecendo? As pessoas não falam.
Elas não falam, porque elas sabem que os outros, em geral, vão ter preconceito em relação a elas. É cultural também, né? É cultural, né? Então, assim, as pessoas têm preconceito, sim, em relação a transtornos mentais e suicídio. Isso faz com que aconteça o quê? Que essas pessoas não comuniquem esses problemas para os outros, pelo medo do preconceito, né? Por exemplo, vamos citar um exemplo de preconceito, tá? Quem fala em suicídio não se mata. Uhum. A gente escuta falar isso mesmo, né? Muito, né? Se falou que vai se matar, não vai se matar, porque senão nem falava. É isso que o povo diz, né? Só que as pesquisas mostram que em torno de 75% das pessoas que se suicidaram algumas semanas antes, 2, 3 semanas antes, elas falaram sim, várias vezes. Em algum momento ela soltou isso? Soltou 75%. E das pessoas que cometeram suicídio, 40% estiveram dentro de um consultório médico nas 2 ou 3 semanas anteriores. Porque assim, o tabu e o preconceito dos transtornos psiquiátricos e do suicídio não é só na sociedade. Infelizmente, muitas vezes é entre os nossos colegas médicos, né? Então, falar sobre suicídio é importante sim, porque, por exemplo, essa situação de aqui agora, quem possivelmente do outro lado esteja com algum problema relacionado a isso, certamente vai se sentir mais à vontade para falar para alguém. Para falar sobre isso. E lembrar também que hoje existem muitas pessoas que ajudam, existem os centros de valorização à vida, né, doutor? Que é só ligar no 188, a pessoa tem com quem conversar, porque tem que lembrar o seguinte, você não está sozinho. Você não está sozinho, tem pessoas para ajudar, por mais que você fale, poxa, não tem mais família, não tenho pessoas aqui do meu lado, não trabalho mais, estou fora do mercado de trabalho, mas existem pessoas que estão para ajudar e que vão te ajudar. O CVV, assim, é simplesmente incrível o trabalho que eles fazem. É maravilhoso o trabalho deles mesmo. E que bom que você lembrou disso. Sim, as pessoas que estão pensando nisso, liguem para eles, por favor, porque certamente você vai receber um apoio que você nem sonhava. É muito bom o serviço mesmo. Tá certo. Só mais uma coisa. Em relação ao número de suicídios, o Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídios. E no ano de 2016, agora, né, nós tivemos 11.400 suicídios. 11 mil, é muita coisa, né? Doutor, muito obrigada pelo bate-papo aqui pra gente lembrar e conversar sobre um assunto tão importante como esse.